Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Diego, professor de matemática de vocês. Eu tinha passado essa lista de exercícios para ser entregue no dia 23 de março, porém com essa pandemia, né, e a suspensão das aulas, não foi possível aí trabalhar mais com vocês em sala de aula. Porém, tem alguns alunos que estão com dúvidas, né, na solução, né, na resolução dessa lista de exercícios que eu passei, que é para fechamento de nota do primeiro bimestre. As aulas foram suspensas, porém quando a gente voltar, a gente vai continuar da onde a gente parou, né, tentando aí retomar o tempo perdido. Então é para responder as questões, tá? Eu vou gravar para vocês, eu tô gravando esse vídeo para vocês, vou solucionar com vocês as questões, porém as que eu vou fazer tem os números diferentes, tá bom? Lembra que a gente estava vendo progressão numérica no caderno de vocês. Eu já tinha trabalhado alguns exemplos, tem bastante. Pelo pouco tempo que a gente trabalhou, eu acredito que tem bastante conteúdo no caderno de vocês e que dá para resolver aí essas questões. Mesmo assim, alguns alunos estão com dúvidas, né? Então eu vou passar para vocês aqui como que resolve, né? Só que com números diferentes, tá bom? Vamos lá. A questão número 1 dessa parte aqui, que é de progressões numéricas, que é progressão aritmética, certo? Ela é o seguinte: na sequência numérica A1, 14, 21, A4, A5, qual é o valor do último termo? Então, o que ele quer saber aqui? Essa questão ela está perguntando qual que é o valor de A5, certo? O último termo. E no final da questão, ele está pedindo para a gente montar a progressão aritmética com todos os números. A gente lembra do que? Eu passei para vocês o que? Eu passei que a progressão aritmética, certo? Ela vai ter sempre uma razão e vai ser um número progredindo conforme essa razão, certo? Então vamos montar essa questão aqui com os números diferentes, mas a solução é a mesma, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Vamos montar com a PA seguinte aqui, ó. A progressão aritmética vai ser... Deixa eu fazer aqui. Vai ser A1. Eu vou respeitar até as incógnitas, tá bom? Ó, A1 vai ser 6, 12. Quem mais? A4 e A5. Certo? Onde o A6, continuando, né? A1, A2, onde o 6 é 2 e o 12 também é o A3. Tá? O 6 é o A2 e o 12 é o A3, A4, A5 e o A1. Essa aqui é a progressão aritmética, tá bom? Como que a gente resolve isso? Olhando no caderno lá, a gente tinha aqui a fórmula. Qual que era a fórmula? Para a gente achar o último termo. Passei para vocês no caderno. Sempre consultem o caderno de vocês. A fórmula é AN. AN é igual a M mais quem? Mais N menos M vezes a razão. Certo? Vezes a razão. Vamos organizar lá da forma que eu fiz os exemplos com vocês, para que não haja erro aí no exercício. Essa PA é muito fácil, né, pessoal? Aqui, você olhando, você já consegue fazer a questão só de cabeça. Porém, é importante que vocês, como eu sempre falei para vocês em sala, é importante, muito importante, saber da fórmula aqui, porque muitos exercícios não vão estar tão simples quanto esse. Algumas vezes vocês vão precisar utilizar essa fórmula aqui para não ter que fazer... Ixi, a mulher do Google tá louca aqui. Para não ter que fazer parte a parte, tá bom? Número a número nessa progressão. Então, a primeira questão é essa. Como que a gente divide isso aqui? Lá no caderno de vocês, vamos
organizar dessa forma que eu sempre organizei com vocês em sala. AN, AM, quem é a razão, certo? Quem é o N e quem é o M, certo? Então o AN, ele é o enésimo termo, ele é o último termo da PA. Qual é o último termo da PA aqui? É a 5, certo? A gente sabe quem é a 5? Não, a gente não sabe quem é a 5. Tá, é o que a gente precisa descobrir. O exercício ele pede exatamente isso. Qual o valor do último termo, que é o AN, que é o A5. A gente coloca aqui também AN. A gente pode fazer isso. Vamos lá, AM. AM é o primeiro termo, né? É o A1. A1, certo? A gente sabe quem é A1? Ainda não. A razão a gente sabe quem é? Sabe, ó. Dá pra gente descobrir, né? Qual que era a fórmula da razão lá da PA que eu passei pra vocês? A fórmula da razão é um número, qualquer número dessa PA, certo? Menos o anterior. Então é qualquer termo da PA menos o anterior. Se eu fizesse A5 menos A4, eu teria a razão. Se eu fizesse A4 menos 12, eu teria a razão. Se eu fizesse A3 menos A2, eu teria a razão. Então, como que a gente acha essa razão aqui? A gente não tem o número de A1, a gente não tem o número de A4, a gente não tem o número de A5. A gente não sabe qual é o valor desses termos aqui, certo? O que a gente conhece aqui nessa PA é o 12 e o 6. Então, a gente vai utilizar esses termos para achar a razão. Então, A3 fica 3. Vamos colocar aqui de vermelho, continuar de vermelho. A3 menos o A2. Certo? E isso aqui é, substituindo, né? O A3 é 12, certo? Aqui um feio. O A3 é 12 menos quem? O A2 que é 6. Qual que é a razão? A razão é 6. Certo? N. O que o N representa que eu passei para vocês? O N representa o número de termos da PA. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5. E o M é o índice. Esse M aqui, o último, é o índice do primeiro termo. O índice do primeiro termo que a gente está utilizando, né? O índice do termo que a gente está utilizando como primeiro, nesse caso, é 1. Então a gente coloca 1. Vai ser sempre 1? Lembra que eu falei em sala? Depende, né? Depende. Às vezes a gente vai utilizar o primeiro termo, sendo que o primeiro termo não é realmente o primeiro termo. Às vezes a gente não tem o primeiro termo e utiliza um outro termo como o primeiro. Então vamos lá. Aqui eu coloquei a fórmula, certo? Vamos substituir os valores, já que a gente já tem aqui. Antes de substituir o valor, vamos fazer o seguinte. Esse A1 aqui, a gente consegue achar ele, porque a gente tem o valor de 6 aqui, certo? Por exemplo, a razão aqui, a razão é 6, não é? Se o segundo termo é 6, o primeiro vai ser o qual? Vai ser o 6 menos a razão, certo? Por exemplo, ó, o A3 aqui é 12, né? O A3 é 12. Qual que é o A2? É o 12 menos a razão, que é 6. Então, o A2 é 6. Então, o A1 vai ser 6 menos a razão. Quanto que vai ser isso? 0, né? Então, A1 é 0. Agora, a gente já pode substituir. Vou fazer de azul. Vamos lá. AN é igual a M mais N menos M vezes a razão. AN é A5, certo? AN é A5 porque a gente não sabe também qual que é ainda, né? Então vamos continuar. O que a gente quer descobrir, né? AN é A5. O AM aqui. O AM é qual? O AM é A1, que é 0 também. Então já vamos colocar o 0 aqui. Quem que é o N?
O N é o 5 menos o M. Quem que é o M? É o 1. Quem que é a nossa razão? Deixa eu melhorar essa razão aqui que tá feio. Quem que é a nossa razão? A nossa razão aqui é o 6, né? Então vamos colocar lá. Eu ainda tenho que aprender a mexer com essa tecnologia aqui, que ela tá meio muito novo para mim. Então vamos lá. Continuando. A 5 é igual 5 menos 1. O que acontece aqui, gente? Ó, 0 mais 5 menos 1 vezes 6. Lembra lá, a gente resolve sempre primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Para depois expoentes, para depois multiplicação, para depois divisão, para depois adição e subtração. Vamos lá. Tem que seguir essa ordem, tá? 5 menos 1 é 4 vezes 6. A 5 vai ser 4 vezes 6, certo? Que é 24. Então, o A5 é 24. O que o exercício pede no final? A gente já achou o A5, certo? O exercício pede para a gente montar a PA no final. Então, a gente vem e monta a PA no final. Vou montar de azul aqui. Então, a nossa progressão aritmética, ela vai ser... Quem é o nosso A1? A gente começou com 0. O nosso A2 que a gente já tem. O nosso A3 que a gente tem o 12. O nosso A4 que vai ser 12 mais a razão, certo? Que é 18. E o nosso A5 que é o 24 que a gente achou. Então, A1... Vamos colocar aqui certinho. A1, A2, A3, A4, A5, com a razão de 6, 6, 6, 6. Ou seja, 0 mais 6, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Essa daqui seria a nossa progressão geométrica montada, tá? Progressão aritmética montada. Então, essa é a solução do primeiro exercício, certo? Difícil? Não, né, pessoal? Fácil. A única coisa que vai mudar aqui são os números, mas a montagem, a solução que eu fiz, o passo a passo, é o mesmo que vocês devem seguir. Vamos para o 2. A sequência numérica está lá, menos 10, menos 8, menos 6 e o A4. E está falando a mesma coisa, qual que é o valor do último termo e ao final pedindo para a gente montar a progressão aritmética, né? Isso da lista. O que a gente vai solucionar é muito igual a esse, não precisaria nem eu fazer aqui essa questão, mas eu vou seguir com vocês, porque ela é exatamente igual à anterior, só muda aí os números, né? E essa regrinha de sinal que essa questão vai ter. Vamos fazer a PA. A PA que nós vamos fazer é essa daqui. Nossa progressão aritmética vai ser menos 20, menos 15, menos 20, menos 15, menos 10 e o A4. Certo? Sendo A1, A2, A3 e o A4. Vou colocar aqui de novo. Então essa aqui é a nossa progressão aritmética. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. AN, AM, a nossa razão,
o nosso N e o nosso M. O nosso AN é o nosso último termo, que é o nosso A4, que a gente não tem. A4. Que a gente quer saber. A gente quer saber o que é. Qual o número que é. O nosso AM é o nosso primeiro termo. É o nosso A1 que a gente tem, que é menos 20, né? A nossa razão, qual que é a fórmula da razão, pessoal? A2 menos A1, ou A3 menos A2, ou A4 menos A3. Então vamos lá, A3. Vamos fazer A3 menos A2. A3 menos A2. Que é igual ao que, pessoal? Ó, A3 é menos 10, certo? A fórmula, vamos lá, a fórmula é A3 menos A2. Tem dois números negativos, como que fica? Menos 10 menos 15. Isso aqui vai dar um número positivo, certo? Ó, menos 10 menos 15 menos 5. Continuando, o N aqui vai dar. O N é o número de termos da PA. Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 termos. 4 termos. E o M é o índice, lembra do primeiro termo, que é o 1. O índice do primeiro termo, que é o A1. Tá. Então a gente fez aqui, montou o que a gente precisava. Vamos continuar. Então a nossa fórmula, lembrando, a nossa fórmula é AN, que é igual a AM mais N menos M. Gente, essa mulher do Google tá maluca. Tá doidona. N menos M vezes R. Então, AN igual a M mais N menos M vezes R. Certo? Quem que é o nosso AN? Nosso AN é A4, que a gente não sabe qual que é. O nosso AM é o nosso A1. O nosso N. Quem é o nosso N? O N é o nosso 4. A importância de organizar, gente, é na hora de montar a conta, certo? Na hora de montar a equação, para que a gente não se perca aí na hora de montar a equação. O M é 1 e o R é 5. Deixa eu marcar aqui de vermelho o R. O R é 5. Então vamos lá. A4 a gente não sabe ainda, né? Vamos substituir. A1, quem é o nosso A1? É menos 20. Menos 20. Mais 4 menos 1, 3. Vamos manter aqui em parênteses ainda. Vezes o 5. Então, o nosso A4 vai ser igual a menos 20 mais o resultado desse produto aqui do lado. 3 vezes 5, 15. Então, o nosso A4 vai ser igual a menos 20 mais 15, que vai ser... Devo 20, pessoal. Eu devo 20. Eu pago 15, eu fico com menos 5. Eu fico devendo 5. Certo? Então, o nosso A4 é menos 5. Vamos montar PA no final. Então, a gente monta aqui embaixo PA. Como que a gente vai montar essa PA? Do mesmo jeito que a gente fez a outra. Progressão aritmética. Primeiro termo, 20. Segundo termo, 15.
terceiro termo menos 10. O quarto termo é o nosso menos 5 que a gente achou. A gente coloca aqui A1, A2, A3 e o A4 e a nossa razão aqui em cima, que é sempre representada aqui em cima, de 5, 5, 5, que a nossa razão é 5. Então, o que acontece? Lembra, progressão aritmética é soma, certo? Não é multiplicação, não é potenciação, é soma. Então, se eu tenho um termo, a gente sabe que o próximo termo vai ser o termo que a gente tem anteriormente, mais o valor da razão. Ou seja, menos 20 mais 5, né? Eu devo 20, eu pago 5, eu fico devendo 15. Eu devo 15, eu pago 5, eu fico devendo 10. Eu devo 10, eu pago 5, eu fico devendo 5. Certo? Então essas já são a primeira resposta da primeira e da segunda questão. Lembre-se, olha, eu estou resolvendo, né, com números diferentes, tá bom? Então vocês devem fazer com esses números que estão aqui, mas é da mesma forma. Então é só montar aí a primeira e a segunda já respondida, tá bom? Ok, pessoal, vamos continuar. Então, a questão número 3, né? Quantos são os múltiplos de 4 compreendidos entre 6 e 305? Tá? Também é uma questão de progressão aritmética e eu já tinha passado para vocês um exemplo. Esse exemplo que eu vou passar aqui para vocês já tá no caderno de vocês, tá? Vou passar novamente porque em sala fica meio complicado de explicar e aqui eu tô achando mais simples. Eu acho que vocês vão entender também melhor, até porque todos vão me ouvir melhor. Então vamos lá. Questão número 3, certo? Com os números diferentes, tá bom, pessoal? Quantos são os múltiplos de 4 compreendidos entre 6 e 305? E a que eu vou passar para vocês é essa daqui. Quantos são os múltiplos de 4? Vamos colocar aqui. Quero ver para escrever isso aqui. Múltiplos de 4. Múltiplos de 4 entre 6 entre 6 e 101. Então, o que eu quero saber aqui? Ela pede quantos são os múltiplos de 4 entre o número 6 e o número 101. Gente, vamos lá. Ideia de múltiplos. Como a gente sabe que um número é múltiplo de outro número? Quando o resto da divisão entre dois números é zero. Ou seja, como eu sei se 6 é múltiplo de 4? Eu vou pegar o 6 e dividir por 4. Se o resto for zero, ele é múltiplo de 4. Caso contrário, não é. Então, o resto entre uma divisão tem que ser zero para ser um número ser múltiplo dele. Então, vamos pegar aqui. O 6, pessoal, dividido por 4, o resto é zero? Não, né? Então, a gente vai pegar e vai colocar o 6 aqui, porque não é. Vamos tentar o próximo? O 7 dividido por 4, o resto é zero? Não, não é. Vamos pegar o próximo. O 8 dividido por 4, o resto é zero? É, né? Ó, 8 dividido por 4 daria 8 dividido por 4, 2, né? 2 vezes, certo? E o resto fica zero. Então, o 8 é múltiplo de 4. Vamos continuar. O que eu coloquei aqui? 101, né? Vamos continuar. É que tem um monte de números, certo? Não precisa fazer de todos, né? Eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Porque eu preciso saber quem é o primeiro termo que eu vou utilizar, certo?
e quem é o último termo que eu vou utilizar. Eu sei assim, ó, eu tô falando o seguinte, quantos são os múltiplos de 4 entre 6 e 101, certo? 6 a gente sabe que não é múltiplo de 4, então ele não pode ser o primeiro termo da PA. Porque eu tô tentando encontrar os múltiplos de 4, certo? E então, 6, 7, 8. Qual que seria o próximo número? Seria o 100, certo? Porque 101 é múltiplo de 4? Não é. E 100? 100 dividido por 4 dá um resto zero? Dá, né? Porque ó, 100, se eu pego 100 dividido por 4 dá 25, né? E o resto dá zero. Então fica entre os múltiplos de 4, entre 6 e 101, já começa dessa forma. A gente sabe que o primeiro vai ser o 8 e o último múltiplo de 4 entre 6 e 101 vai ser o 100. Certo? Que foi o que eu tinha passado para vocês em sala. Então esse daqui a gente sabe que vai ser o A1 e o 100, que é o último termo, vai ser o AN. Tá? Agora, qual que vai ser a posição desse AN, a gente também não sabe, né? Porque a gente não sabe quantos termos que tem aqui ainda, certo? No meio, nesse meio aqui, a gente não sabe quantos termos que vai ter, certo? Quantos múltiplos de 4 que vai ter aqui. É o que a gente quer descobrir. Então, vamos organizar. Da mesma forma, tá? O AN a gente sabe. O AN a gente sabe que o último termo é 100, mas a quantidade de termo a gente não sabe, né? Então a N a gente não sabe ainda. E a gente sabe que o último termo vai ser 100. O enésimo termo é 100. O AM a gente sabe que é o A1, certo? A gente tem ele. Quem é o A1? Qual que vai ser o primeiro termo que a gente colocou ali para usar? Vai ser o 8. A razão. Vamos lá. Qual que é a razão, pessoal? A razão é um termo, certo? Um termo na frente dele menos o anterior. A gente não tem isso aqui nesse caso, certo? Ó, a gente não tem dois termos consecutivos. A gente tem o A1, né? E depois já vai para o último termo, que é o 100, o número 100. Porém, eu estou falando que no exercício ele está pedindo múltiplos de 4, certo? Então, como é múltiplos de 4, a gente sabe que o próximo número aqui, o A2, vai ser o número 8 mais o número 4. Certo? Para poder fazer o quê? Dar uma divisão zero. Então a gente sabe que isso aqui, o múltiplo de 4, vai ser de 4 em 4. Então a razão aqui vai ser 4. Deixa eu mudar aqui. A razão é 4. O nosso N. O nosso N, pessoal, o número de termos, certo? A gente não tem também. Quem é o nosso M? O nosso M é o índice do primeiro termo que a gente tem aqui como 1. Certo, pessoal? Vamos jogar lá na fórmula que a gente tinha passado. Que eu tinha passado a N igual a M mais quem? N menos M vezes o R vezes o R. Então a N, a gente sabe, a posição do AN não sabe, mas a gente sabe que ele é 100. Então a gente já... A N igual a 100. A M é o 8. Mais o N é a posição, a gente não sabe quem é. Certo? Menos o M, a gente sabe quem é o M? Sabe, né? O M é o índice do 1. Do A1, que é 1. A razão a gente sabe que é 4. Continuando.
Coloquei 2 igual aqui sem querer. Pronto. Então vamos lá, continuando. Então fica 100, sempre repetindo, tá? O que a gente não tem, a gente repete. 8 mais esse menos 1 aqui, esse produto, certo? Lembre, primeiro resolve parênteses. A gente não consegue resolver o parênteses, a gente faz a multiplicação como? A multiplicação de produtos, certo? Ó, desse jeito. Então vai ficar no parênteses, vai ficar 4n menos 4. Porque n vezes 4, 4n. 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 4, menos 4, certo? Beleza. Continuando. Então, 100. Ó, 8. Esse 4n a gente consegue resolver? Não, né? Não consegue resolver. Esse menos 4 aqui, mais 8 a gente consegue tirar, né? Então, vamos já mexer nisso. Tenho 8. Tiro 8 mais menos 4, eu fico com 4, certo? 4 positivo. Eu tenho 8, eu tiro 4, eu fico com 4 positivo. Mais quem? Mais o nosso 4n, que a gente não consegue resolver ainda. O que a gente tem de número aqui solto que a gente pode resolver, que não está envolvido com nenhuma incógnita? O 100. Então, o que vai acontecer aqui? O 4 vai vir para cá, pode fazer desse jeito, tanto faz, ó. Só respeitando o quê? Respeitando o sinal, né? 100 menos 4, esse mais 4 veio para cá, é igual a 4n. Eu vou deixar desse jeito aqui para vocês. Vou até tirar isso aqui. Esse parênteses que não precisa mais. Então, 100 menos 4 é igual a 4n. Então, isso aqui, 100 menos 4 dá quanto, pessoal? 96. 96 é igual a 4n. 4 vezes n, lembra? Sempre quando tem um número multiplicando um número com uma letra, né? Um número com uma incógnita, esse número ele está multiplicando a incógnita. 4 vezes n. O que vai acontecer aqui? O n vai ser igual a 96, certo? Dividido por 4. Por quê? O 4 que está aqui, ele vai passar dividindo. A ordem aqui da escrita, pessoal, ela não altera, tá? Então eu posso fazer exatamente assim, ó. Para não embananar, para vocês não se perderem nisso. Então mantenho o n na posição que ele está e só altero os números. 96 dividido por 4 é igual a n. 96 dividido por 4 dá igual a 24. Então, a gente já pode colocar aqui a resposta, que 24 é igual a n. Exatamente. Então, qual que é a resposta? Quantos múltiplos que existem entre... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu baguncei. Quantos múltiplos que existem entre 4... Quantos múltiplos de 4 que existem entre 6 e 101? 24 múltiplos. Essa é a resposta. Então, a resposta é: existem 24 múltiplos entre 6 e 101. E o n é igual a 24. Compreenderam essa? Bem fácil, né? Essa é a questão número 3, tá? Com números, essa é a questão número 3 com números diferentes, tá bom, pessoal? Aí depois vocês vão fazer com os números que estão aqui. Só o que vai mudar mesmo nessa questão são os números, tá? Então vamos para a questão número 4.